Eu trouxe aqui o síndico de hoje, que é o nome do nosso evento. Eu sempre uso esse nome, né? Quem já fez mentoria comigo sabe que é o mesmo nome da minha mentoria. Por quê? Porque o síndico, antigamente, ele era muito preocupado com o uniforme dos empregados, ele era preocupado se o jardim estava bem cuidado, se tinha alguma sujeira no condomínio. E hoje não. Como vocês viram aqui, né, na palestra até do Biel, ele tem que se preocupar com obra, ele tem que se preocupar com vistoria predial, ele tem que se preocupar com os funcionários, tá? Os exames médicos, que nós vamos também ter uma palestra sobre isso, sobre a NR1. Então, são muitos detalhes que o síndico hoje, se ele não ficar atento, o condomínio sofre sanções. E o que ocorre? O condomínio sofrendo essas sanções, eu sou moradora do condomínio e não acho justo eu pagar uma multa que foi o síndico que deu causa a essa multa. Então, eu posso pleitear que essa multa seja paga pelo síndico. Alguma vez vocês pensaram nisso? É responsabilidade demais para vocês. Então, vocês têm que estar... Isso que vocês estão fazendo hoje, que é estarem aqui ganhando mais conhecimento, adquirindo mais conhecimento, é muito importante, porque vocês vão levar esse conhecimento para dentro do condomínio de vocês, né? E quando alguém questionar vocês alguma decisão, tá, que esteja baseada na lei, vocês vão falar, não, eu estou cumprindo a lei, e uma das obrigações do síndico é cumprir a lei, regimento interno e convenção. Então, vocês sempre usem esse argumento quando alguém reclamar que vocês estão contratando algo, por exemplo, a própria SST, que é um serviço que tem que ter mensal para enviar ter os envios para o e-social, vocês têm que contratar. Então, o pessoal acha que é gastar. Não, não é gastar, o governo está mandando fazer as coisas. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas novas, né, que de 2018 para cá piorou muito com a entrada do e-social. Então, eu trouxe, né, o síndico de hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Quem sou eu? Não vou me apresentar, porque meu currículo é um pouquinho grande, mas eu tenho 36 anos de experiência em administração de condomínio, pouco tempo, né? E sou apaixonada por transmitir e adquirir conhecimento. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, para vocês, eu também estou do outro lado. Eu canso de estar do outro lado fazendo cursos, tá? Porque eu acho que é muito importante para a gente isso. Ontem mesmo, quem eu conversei lá fora, eu fiquei 3 horas, eu e a Kathleen, né, minha amiga aqui, nós ficamos ouvindo a palestra do Igor, tá? Num outro evento, nós ficamos 3 horas ouvindo essa palestra dele. Então, eu busco conhecimento demais. Então, se eu puder dar um conselho, eu vou deixar para o final um outro conselho, mas esse façam isso que vocês estão fazendo hoje, busquem conhecimento. Pode passar. Vocês já repararam que o síndico ele é multifuncional? O síndico ele é gestor, ele é psicólogo, né? Quem aqui nunca ouviu o problema de vizinho, de um morador? Ele é bombeiro, porque ele apaga incêndio, né? E ele é juiz, porque, às vezes, o morador quer que você tome uma decisão, que você defina o que tem que ser feito. Então, o síndico ele é multifuncional, ele tem várias profissões, tudo isso no mesmo crachá, que é o de síndico. Né? Não tem essa de, eu só vou ser síndico e não vou fazer mais nada. Não, você tem muitas tarefas a cumprir, você tem muitas atividades, e cada atividade te toma tempo. E o síndico ele não está 24 horas por dia ali, mas o morador acha que você está. Então, você sempre tem que passar para o morador que você não é full time ali. Você tem sua vida particular, você tem seu trabalho, né, e você está representando o condomínio. Você não é funcionário do condomínio. Muito morador acha que o síndico é funcionário do condomínio. Às vezes jogam isso até na cara do síndico. Não, você tem que mostrar para ele que você está representando, você está dando o seu CPF para responder pelo condomínio. Então, você está ali como um gestor e não como um funcionário. Pode passar. Aí, qual o segredo para isso? O segredo é ser líder e não bombeiro.
Se você pensar no condomínio como uma gestão de liderança, você é o líder daquele condomínio, e não você começar a apagar incêndio, você vai ter uma gestão mais simples. Por quê? Porque você vai estar à frente dos problemas. Você não vai esperar acontecer o problema para resolver. Você vai verificar o que tem de problema no seu condomínio para que você possa, antes de surgir o caos, você consertar. Pode passar. A gestão preventiva ela é diferente de apagar incêndio. A manutenção corretiva, ela gasta 5 vezes mais. Então, quando você tem um problema, ele já está desse tamanho. Então, se você fizer preventivamente, você vai gastar bem menos. Você vai colocar isso na sua previsão orçamentária, tá? Porque a sua previsão vai estar lá uma verba para você corrigir, prevenir, né, um problema de rachadura, alguma coisa assim, você já vai estar isso na previsão. Enquanto que a corretiva, não, ela apareceu. Você não tem nem verba para isso. Então, você vai ter que convocar uma assembleia para fazer uma cota extra, enquanto que, se você conseguir levar o seu ano, né, programando essas manutenções, você vai gastar bem menos e não vai precisar pedir em cota extra. Volta. Ela preventiva, ela salva o bolso, né? Como eu falei, ela não precisa de uma cota extra, ela está na previsão orçamentária já definindo, e você faz uma coisa menor. Você não deixa o problema crescer, que você vai ter que fazer de uma hora para outra um valor alto para aprovar aquilo. O vazamento pequeno de hoje pode ser a cascata de amanhã. Então, sempre tem que pensar em prevenção. Pode passar. Planejar antes do caos e não correr atrás do prejuízo. O planejamento é a base da gestão do síndico. Ele sempre tem que estar à frente do que ele vai fazer, tá? E não deixar acontecer. Aí, quando o caos já está instalado, você tem problema em assembleia, você tem problema do pessoal reclamando, né? Quantas reclamações você poderia evitar se você tivesse corrigido aquilo antes do problema ficar maior? Então, sempre pensar em planejamento. Pode passar. Comunicação que evita confusão. Falar claro antes que inventem da sua versão no grupo de WhatsApp. Porque, se você deixar claro aquilo que você está fazendo, as pessoas não vão reclamar de você. Tá? Porque, e eu sou contra grupo de WhatsApp aberto, eu já falei até várias vezes aqui. Por quê? Porque ninguém vai elogiar você no grupo de WhatsApp. Coisa mais rara que tem alguém falar, nossa, que síndico legal esse, hein? Não, o pessoal só bota alguma coisa ali para reclamar de você. É reclamar da manutenção, é reclamar do funcionário, é reclamar do vizinho, é reclamar do carro que está estacionado errado. Ninguém bota elogio para o síndico em grupo de WhatsApp. Ser assertivo, né? Você tem que ser firme nas suas decisões, firme nas suas palavras, sem ser grosso. Porque quando você perde a razão quando você fala, né, de uma maneira mais grossa. Então, você tem que ser firme naquilo que você definiu para o condomínio, porque é você quem manda. Se você estiver cumprindo a lei, é você que manda. Responder rápido. Responder rápido é diferente de estar disponível 24 horas. O responder rápido é você não deixar 4, 5 dias para responder um WhatsApp, 4, 5 dias para responder um e-mail. Mas você... E outra, sempre coloquem... Eu costumo falar até que na hora da eleição, você já pode definir os horários que você vai ficar disponível ali no condomínio. Entendeu? Olha, você pode mandar e-mail a hora que você quiser, eu vou responder de tal a tal horário. Eu vou responder... Entendeu? E se você só botou à noite para você responder o e-mail... A pessoa mandou um WhatsApp, um e-mail de manhã cedinho, ele sabe que você, durante o dia, não vai responder. Então, você já deixe claro isso, tá? Para que ninguém vá te cobrar uma coisa que você não deixou claro. Então, sempre definam horários para o pessoal procurar vocês. Transparência e finanças sem drama. O morador ele confia quando entende onde o dinheiro foi parar. Então, esse negócio de atrasar balancete, não façam isso.
O morador ele precisa saber para onde o dinheiro dele está indo. Então, o síndico, que às vezes deixa aí alguns meses, né? Espera aí, não deu para juntar a documentação para mandar para o administrador. Não façam isso. O morador ele perde a confiança no síndico quando ele não vê para onde está indo o dinheiro que ele colabora lá todo mês. Relatório simples vale mais do que planilha gigante. Se vocês, fizerem uma coisa enorme para mostrar para o condômino ele não sabe nem ler aquilo, ele não sabe entender. Então, faça uma coisa direta, uma coisa simples, para que ele possa entender. Até os balancetes, né? Façam uma coisa mais fácil de até o conselho aprovar, porque às vezes o conselho não entende nada, ele assina lá no xizinho, só que ele não sabe nem o que ele está assinando. E ele está sendo conivente, tá, com alguma coisa que o síndico fez e que ele validou ali como sendo correto, porque ele aprovou as contas. Então, até para quem é conselheiro, olho nisso. Transparência evita fofoca. Por quê? No grupo do WhatsApp, o pessoal vai reclamar do balancete que está faltando. No grupo do WhatsApp, o pessoal vai reclamar que o síndico não falou que um funcionário se acidentou. Então, dê sempre orientações, digam o que está acontecendo no condomínio, tá? Para que ninguém fale de você, né, por trás, ou, que é pior, no grupo, porque aí expõe para todo mundo. Convivência e gestão de conflitos. A Assembleia ela não precisa virar o UFC. A Assembleia ela tem que ser tranquila. E qual a melhor maneira da Assembleia ser tranquila? Você já fazendo até uma prévia do que vai levar para a Assembleia. Se você tem o grupinho lá e usa o grupo para bater papo, coloca lá, gente, olha, nós vamos tratar sobre obras, tá? E gostaria da presença de todos para que pudéssemos avaliar. E você já vai sentir ali como é que vai ser o clima, entendeu? Então, se você deixar para falar na Assembleia tudo, o pessoal vai detonar você, porque vão te cobrar aquilo que o outro síndico deixou de fazer, mas é você que está respondendo e eles vão te cobrar. Então, evitem. E outra, não botem pautas longas, não. Façam pautas rápidas, né, para definir, porque ninguém aguenta ficar numa assembleia tarde, discutindo um assunto, aí vem aquele morador e começa a falar, reclamar. Bota um presidente, um secretário, um presidente que seja ativo, tá, que faça cumprir a pauta, não deixe desviar a pauta, porque, às vezes, estão falando de vazamento, daqui a pouco começam a falar do cachorro do vizinho que está latindo. Entendeu? Então, quando desvia o assunto, a Assembleia acaba um reclamando do outro, um brigando com o outro. Então, façam esse tipo de Assembleia rápida. O síndico como mediador e não juiz. O síndico ele tem que ser o conciliador, tá? E não ficar do lado de alguém. Você não pode ser, você tem que ser justo, tá? Ouve os dois lados, pondere os dois lados, mas não julgue. Tem sempre que mediar a situação quando tem conflito em condomínio. O conflito pode virar uma oportunidade de união. Já pensaram nisso? Vocês podem colocar dois moradores que estão lá brigando por um problema, vocês podem fazer uma união até entre eles. E você aprender isso. Aprenda com as oportunidades até nos conflitos. Pode passar. Condomínio sem problema, ele não existe, né? A diferença está em como o síndico se posiciona. Se você deixar que o conselho mande em você, se você deixar que os moradores reclamem de você, você estando certo, você não vai fazer uma gestão de qualidade. Então, pensa sempre nisso. Eu tenho um conselho para você que é síndico. Pode passar. Transforme gestão em liderança e se posicione como líder do seu condomínio. Não adianta, tá, você querer... Eu estou representando o condomínio, mas quem está mandando não sou eu. Você não é mandar. Líder, ele não manda. Líder, ele ajuda. Líder, ele tem seguidores. Então, seja o líder do condomínio de vocês, não só o síndico, tá? Pensem em condomínio como empresa. Eu falo que o condomínio não é empresa, mas o condomínio hoje faz tudo que uma empresa faz. Ele tem que gerenciar as finanças, tá?
ele tem que gerenciar pessoal, ele tem que gerenciar fornecedores. Então, é como se fosse uma empresa. Então, pensem, tá, que vocês são líderes de uma empresa. Pode passar. E eu gosto sempre de trazer uma frase, né, que é uma frase de Rosa Parks. Ela é uma ativista americana, depois até vocês procurem no Google, é bem legal a história dela. Você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo. Então, se você estiver dentro das suas funções, dentro da lei, vocês podem ter certeza que vocês estão corretos. E quem vier reclamar disso, vocês... Gente, eu estou cumprindo aquilo que para o qual eu fui eleita. É para cumprir a lei e as determinações das assembleias, regimento interno e convenção. Então, eu estou certa. Tá? Muito obrigada. Está aqui o meu Instagram.